passagem a passagem, ou temas que a gente entende que são relevantes ou que são necessários que a gente pregue e que a gente se coloque sobre. E por conta do momento que a gente vive, desde o ano passado, eu venho falando muito sobre esse tema, até já prometi aqui à igreja que vou dar um tempo para falar a respeito disso, porque a gente realmente tem se debruçado, que é a questão da sexualidade, porque ela tem nos impostos como igreja, como cidadãos, pensar a respeito disso, como responder a esses ataques, a essa postura da sociedade que tanto fala sobre esse tema, que defende sobre esse tema, e como a gente pode, como igreja, responder a ele. Então, por conta desse desafio, eu decidi mostrar para a igreja, e não apenas mostrar, mas ler com a igreja a respeito de um texto que foi produzido pela Aliança Evangélica, dos 12 pontos. Já caiu muitas vezes hoje, né? Vamos pedir para o pessoal colar agora, que aí não cai mais. Falar com o nosso marceneiro para ele afundar aí, para não acontecer mais isso. Mas o que nós temos visto, e a Aliança Evangélica fez esse movimento, ele escreveu 12 pontos de fé sobre a sexualidade, sobre o sexo, sobre a parentalidade, e foi trabalhado entre toda a igreja brasileira, várias denominações representadas, vários pastores, estudiosos do tema, né, e eles chegaram nesses pontos que não são parte de uma confissão, né, da igreja presbiteriana, mas são abertos para nós podermos acessar, ler e ver o que concordamos ou não. E ele vai falar no seu 8º ponto sobre a parentalidade vocacional. Né? Se você está acompanhando a série aqui de pregações, eu saí do ponto 3 e fui para esse, para caber também no dia de hoje, no Dia das Mães, né? E a gente falar um pouco sobre essa parentalidade, falar um pouco também sobre essa questão da maternidade, porque a parentalidade envolve a paternidade e a maternidade. E é algo que tem sido atacado na nossa cultura e por isso a gente tem que lembrar de alguns princípios bíblicos que estabelecem sobre esse tema. É por isso, então, que a gente vai se debruçar sobre vários textos, mas a começar com o primeiro, aquele que primeiro fala a respeito da paternidade e da maternidade, que é Gênesis 1, 28. E nesse texto emblemático, acredito que todos, em algum momento da vida, já ouviram esse texto, mas se você não ouviu, ele diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui, então, nós temos um mandamento, um mandato, né? Como a gente vai entender nessa primeira estrutura do livro de Gênesis, em que Deus manda à humanidade algumas coisas, já antes ainda da queda. E uma delas é esse mandato cultural e social, que temos que nos multiplicar, temos que conviver uns com os outros e temos que dominar sobre tudo aquilo que Deus nos deu, né? Construindo, criando cultura, dominando o mundo de forma saudável e equilibrada. Mas o ponto de hoje que nós queremos destacar é sobre essa ordem do sejam fecundos e multipliquem-se, encham a terra. Nós vivemos um tempo, e eu, quando vou fazer pregações a respeito, eu tento olhar no jornal, ver as notícias, dar uma olhada no site do IBGE para ver como está, principalmente quando são dados assim que a gente pode, de alguma maneira, aferir. E quando a gente pesquisa sobre família no site do IBGE, a primeira notícia que me apareceu foi o aumento de lares, hoje em dia, de casais sem filhos. Então, esse número, ele saiu, se eu não acredito, de 14% para 20% e se tornou pela primeira vez a maior quantidade de lares no Brasil são de casais sem filhos. E esse fenômeno aponta para algo que começa a nos assustar como nação, assim como na Europa já acontece esse fenômeno do decrescimento populacional, porque as pessoas não têm filhos, vão ficando mais velhas. Quando a gente olha para essa notícia, e virou uma notícia, tanto é que tem lá, é a primeira coisa quando você pesquisa sobre IBGE, família, os dados, a gente começa a perceber que a maternidade, a paternidade tem sido negada de alguma forma dentro da nossa cultura. E esse dado se revela porque o que tem acontecido, que também tem lá no site do IBGE, é que as famílias têm demorado mais tempo para começar a ter filho. Então, a média agora é com um casal de 30, a partir dos 30 anos, que começa a vir um primeiro filho. Então, agora ficou muito longo esse começo da família. E acontece também com a saída dos filhos de casa, volta-se a ter um casal sem filhos dentro de casa. Então, por isso que quando você vai ver, essa proporção da nossa sociedade vem aumentando. Só que, quando a gente olha para esse dado, a gente tem que perguntar se isso é simplesmente natural, se isso tem que acontecer,
Ou será que a cultura tem nos impulsionado e nos empurrado para olhar a paternidade, a maternidade, olhar a parentalidade de outra forma? E a gente começa a perceber que talvez ter filhos é olhado por muitos como algo ruim, olhado como algo pesado, olhado e pensado sempre como um custo muito alto. Quando a gente conversa e fala sobre esse tema, mesmo dentro da igreja ou em qualquer ambiente, sempre quando se fala em filho, pouco se fala da parte boa. Eu já compartilhei aqui na igreja da minha experiência quando a Estela ficou grávida de Caleb, e todo mundo na igreja começou a falar todos os lados negativos de ser pai. Você não vai dormir, se prepare, você vai gastar agora com fralda, tem que trabalhar mais e tal, e falando todas as responsabilidades que eu iria ganhar sendo pai, e ninguém falava nada de bom, e eu ficava, meu Deus do céu, nem na igreja alguém vai chegar para me dar um abraço e dizer algo de bom, até que eu nunca esqueço de uma frase de uma pessoa que não era cristã à época, que era o pai do meu cunhado, que ele chegou para mim quando soube, ele era uma pessoa muito amável, ele me abraçou e falou, você vai ver a alegria que é receber um abraço de uma criança, dizendo, eu te amo, papai. Vale tudo, vale a pena. E quando eu olhei aquilo, eu percebi que muitas vezes o lugar onde a gente deveria ter apoio, ter ânimo, ter incentivo para a gente ter filhos, para cumprir o mandamento do Senhor, porque filho na Bíblia é bênção de Deus, não veio, mas veio de uma pessoa de fora da igreja, mas que entendia a sua parentalidade de uma forma boa, de uma forma saudável, entendendo o privilégio que é ser pai. Então, quando a gente começa a pensar e a refletir sobre isso, a gente tem que se questionar por que isso tem ficado difícil para nós. Será que é apenas a pressão natural de viver numa cidade urbana, começar os custos, geralmente de ter filho ficam mais caros, as famílias vão se diminuindo por conta da pressão econômica ao nosso redor, é natural que isso aconteça, mas a pergunta que é como nós temos enxergado esse lugar. Como você, quando mãe, quando engravidou, será que você pensou no lado positivo ou você pensou nas milhares de coisas negativas associadas às responsabilidades naturais de se tornar mãe? É por isso que nós precisamos pensar e é por isso que existe um capítulo dessa confissão em que eles vão tratar desse tema da parentalidade. Então, em primeiro lugar, eles vão afirmamos que a diferença sexual natural foi criada por Deus para permitir a reprodução humana e a constituição da família, célula máter da sociedade. E aqui já começa algo muito importante para nós, enquanto cristãos, da gente entender como essa estrutura é feita. E, em primeiro lugar, entender que nós fomos criados, homem e mulher, com o objetivo de nos multiplicarmos. Foi assim que Deus fez. Agora vocês se tornam uma carne, se multipliquem, avancem. Então, ser pai e mãe faz parte da natureza criada por Deus e afirmada por Ele. É algo que faz parte de quem nós somos. E eu gosto sempre de lembrar, antes da queda, antes da entrada do pecado. Então, a paternidade, a maternidade é algo bom, é intrínseco a nós, faz parte de quem nós somos. E nós deveríamos, então, olhar para isso como algo bom, como algo que nós queremos viver. Apesar da sociedade hoje tentar destruir de todas as formas a família heterossexual que pode se multiplicar, colocada por Deus, é constitucional que o Estado tem que proteger a família. Porque ele sabe, a nossa Constituição, os constituintes sabiam que sem famílias não existe o Estado. Sem famílias tendo filhos e esses filhos crescendo, se desenvolvendo, o Estado não existe. É por isso que a família ela é a base do Estado. No ano passado, quando eu falei sobre isso, eu pontuei e trouxe para a igreja várias informações de artigos que têm sido feitos, de pesquisas que têm sido feitas, de como o casal monogâmico, heterossexual, quando esse conceito se estabeleceu na sociedade, começou a se desenvolver, como as sociedades mudaram completamente, drasticamente para melhor. E aí, quando você vai pensar, pode pensar aí nos países que têm a poligamia liberada e que permaneceram com a poligamia por extenso tempo sendo utilizada, como esses países se desenvolveram muito mais lentamente e muitas vezes pior do que países que seguiram o modelo cristão da heterossexualidade e da monogamia. E os estudos vão apontar que esse projeto criacional de Deus, obviamente que eles não falam isso porque são sociólogos, muitas vezes não acreditam em Deus, eles vão analisar apenas dados. E quando eles olham para a cultura, eles percebem que essa estrutura criada, essa forma de casamento, essa forma de família, ela é muito melhor.
porque o pai e a mãe gastam mais tempo com um único filho, com poucos filhos. Dentro da poligamia são várias pessoas para cuidar. O homem, ele tem vários filhos para cuidar, ele tem várias famílias, né, várias mulheres para cuidar. O aumento da violência, como já falei aqui, quando a sociedade é poligâmica, muitos homens ficam solteiros. E homens solteiros querem fazer guerra, violência, porque não tem o que fazer. Então, a própria monogamia ajuda a sociedade, tudo isso já planejado por Deus desde o princípio. E é aí que nós precisamos começar a pensar e refletir sobre como nós temos enxergado tanto o casamento, para que o casamento existe, mas enxergado para que existe a paternidade, a maternidade. Começar a encarar ela, como diz o texto de Gênesis, como uma missão, como um mandamento de Deus. É um mandato, não é opcional. Se nós nos casamos, nós temos que pensar sim em constituir família e ter filhos, seja de forma natural, seja de forma a acolher, como nós vamos trabalhar hoje, outras crianças, acolher outras pessoas, mas isso tem que ser buscado por nós. Nós muitas vezes temos que entender que a Bíblia ela não vai fazer algo simplesmente para o nosso prazer e deleite. Deus construiu toda a estrutura para que nós possamos servir ao mundo. E assim deveríamos olhar. Então, quando a sociedade vai nos colocar e nos impor, dizendo que ter filho é difícil, é complexo, não é bom. Quando as tecnologias, que a gente já comentou isso nas pregações anteriores, como a tecnologia vem avançando e facilitando famílias não terem filhos. Tem um número que é muito triste, a gente pesquisa e nunca encontra, sobre a quantidade de abortos, por exemplo, na Europa. A gente pensa que isso não é, mas se tornou algo muito comum em determinados países. Simplesmente não quer ter filho, e quando vem o filho, corre-se para o aborto. A tecnologia tem permitido que famílias possam viver e conviver sem tentar ter filhos. Mas a gente tem que lembrar e começar a ponderar, será que essa visão de olhar a família, de olhar ter filhos, olhar com um olhar pesado, difícil, que sempre é ruim, ou a gente vai olhar com um olhar bíblico, dizendo, não, isso aqui é mandamento de Deus. Se Deus mandou eu constituir família, eu ter filhos, eu tenho que olhar com um olhar de missão, um olhar de trabalho, um olhar de exercício, de força, para manter saudável, para lutar pela minha família, para lutar pela educação do meu filho. Eu tenho que entender que isso é importante para Deus, que foi essa estrutura que Ele colocou. Então nós temos que encarar isso não como algo secundário na nossa vida. Achar que nós podemos exercer todo o nosso trabalho, se nós trabalhamos muito bem, nós já estamos cumprindo o nosso papel como família, se você é pai ou mãe e você não cuida do seu filho. Não. A nossa missão, ela é dupla. Multipliquem-se e cuidem da terra. Vocês vão trabalhar, mas vocês vão multiplicar, vocês vão ter família. Os dois são importantes. Não existe a opção dentro da realidade cristã de termos pais omissos, mães omissas. É missão, é dever, é mandamento viver essa realidade. Ao ponto que Paulo, em todas as cartas, ou pelo menos em sua vasta maioria das cartas, sempre tem um tópico falando sobre família. Sempre tem um tópico que ele vai tratar sobre isso, ele vai tratar sobre mulher respeitar o marido amar a mulher, filho respeitar o pai, pai respeitar a filho. Porque é importante para nós precisamos começar a entender e enxergar a maternidade e a paternidade como uma missão dada por Deus. Não é algo secundário na nossa vida, é algo que a gente tem que estudar sobre, tem que pedir ajuda sobre, é algo que a gente vai ter que trabalhar para realizar. Não será simples, mas a gente tem que tirar a visão negativa, tem que afastar o peso da responsabilidade e olhar o lado bom. Repito, aqui na nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja cheia de criança, e isso tem estimulado. Eu fico muito feliz quando jovens casais chegam na nossa igreja e falam assim, poxa pastor, estou pensando em ter filho, porque a gente está vendo aqui o convívio, está vendo a igreja cheia de criança. E eu fico, graças a Deus, é que eu garanto a você que todos os pais aqui estão muito cansados, é uma correria tremenda, mas pelo menos estão todos felizes, sorrindo aqui na igreja, celebrando a maternidade, celebrando a paternidade, para estimular, que aqui seja um lugar de estímulo. Toda vez que alguém chega para nós e diz, poxa, fiquei grávida, já família agora, a gente celebra, a gente abraça. A gente não fala primeiro da parte ruim, a gente tem que falar a parte maravilhosa. É muito bom ter filho, é muito bom ter uma criança em casa, é muito bom ter lá a mesa cheia. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade como igreja e começar a passar isso para o mundo, porque está invertido.
o mundo tem comunicado para nós que ser pai, que ser mãe é ruim, que é pesado, que é triste. A gente tem que dizer que não, que é mandamento de Deus, e Deus mandou, é bom, porque depois que ele fala tudo isso, que ele dá todas as ordens, ele fala, e viu que era muito bom essa estrutura que ele criou. Mas dentro dessa lógica e dentro do artigo, das confissão, fala assim: desse modo, a paternidade e a maternidade constituem a plenitude e a consumação da masculinidade e da feminilidade. A parentalidade não é uma sugestão, mas um chamado, um comissionamento divino, baseado em sua bênção criacional. Então a confissão de fé da Aliança Evangélica vai trabalhar exatamente isso que está no texto bíblico. Que nós temos que começar a olhar a parentalidade não como um acessório da nossa vida, não como algo que pode acontecer no nosso casamento, mas como algo que tem que ser vivido por nós, porque é mandamento, é comissionamento divino. E nós vamos ver e entender que não é necessariamente apenas o biológico, porque nós como igreja temos que entender que o chamado da paternidade e da maternidade se estende para a igreja. Nós como presbiterianos falamos sobre isso, somos uma família na fé, somos um único povo. Entender então que viver essa realidade de ter filhos, de considerar pessoas como filhos, de tratar outros como filho, faz parte de quem nós somos e é mandamento divino, não é uma opção para nós. Olhar dessa forma é algo contracultural, porque a cultura vai nos impor e vai falar. Eu também já trouxe isso no ano passado, reforço aqui, você pode pesquisar, que hoje existem dois tipos de movimentos. Se antes existia apenas um movimento feminista, que por muito tempo, em vários momentos da história do movimento feminista, ele foi contrário à maternidade, porque ele afirmava de forma muito clara: a maternidade prende a mulher, a maternidade atrapalha a vida da mulher, a maternidade torna a mulher apenas um objeto. A maternidade, ela reduz a mulher ao espaço doméstico, e começou a falar e trabalhar muito forte isso. Eu sempre lembro aqui das pessoas do meu tempo da faculdade de humanas que fiz, e tinha uma professora que era feminista, mas era a favor da maternidade. E tinham outros que eram feministas e contrárias. Eu achava aquilo extremamente contraditório, porque todos se diziam e todos brigavam, e eles não chegavam num lugar comum, mas o movimento, em sua maioria, vai ser contrário. Mas se a gente ficasse apenas com isso, infelizmente surgiu um movimento contrário e tão ruim quanto, que é o movimento de homens agora, que veem a paternidade, que veem um relacionamento de casamento como algo muito ruim. Aí o famoso Red Pill, que ano passado também a gente falou, tem séries aí, filmes falando sobre isso, séries falando a respeito, como esse movimento que surgiu agora em resposta a algo que era ruim se tornou pior do outro lado, que também vê o casamento como algo ruim, vê o relacionamento como algo ruim, vê a paternidade como algo ruim. Isso tem se espalhado entre jovens, entre adolescentes, que começam a olhar e pensar casamento também como algo que não é bom, também como algo que não é proveitoso. E a gente vive então a sociedade ao nosso redor, olhando para o casamento, olhando para a paternidade e para a maternidade como algo negativo. Nós precisamos redimir isso, nós precisamos restaurar isso, tanto na nossa vida, mas para o mundo ao nosso redor. É bom ter filhos, é bom ter família, é mandamento. A gente tem que dar valor a isso, a gente tem que ver como algo bom. Todas as dificuldades que vêm a esse respeito não podem não pode mudar o nosso olhar que Deus criou para ser bom. O artigo então continua falando: afirmamos que a parentalidade coloca os pais sobre obrigações morais em relação a seus filhos, de preservar sua integridade, garantir seu florescimento, instruí-los no caminho do Senhor. E aqui, meus irmãos, tem várias passagens que a gente poderia usar. A gente poderia citar Deuteronômio, do famoso Shema, quando Deus chama todo o povo e convoca para que as famílias eduquem seus filhos, ensinem que Deus é o único Deus, de manhã, quando acordar, quando caminhar, quando se deitar. A gente poderia usar as passagens do Novo Testamento falando sobre pais, não irritem seus filhos, mas cuidem deles. A gente poderia falar de várias passagens, mas eu gostaria de trazer, como hoje é Dia das Mães, e olhar um pouco para o exemplo de duas mulheres na Bíblia, de duas mães na Bíblia, que viveram essa realidade de passar e ensinar a fé a seus filhos. Em 2 Timóteo, capítulo 1, 3 a 5, diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados
Sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Para quem não lembra, ano passado a gente fez a pregação, não sei se foi ano passado ou foi desde o ano retrasado, e seguiu no ano passado, a gente pregou sobre Timóteo, tanto 1ª quanto 2ª Timóteo, e a gente pregou nesse texto, então para lembrar um pouco o contexto para a igreja, Paulo está escrevendo as últimas palavras para seu jovem pupilo Timóteo. E nesse momento Paulo, de forma muito carinhosa, lembra da vida de Timóteo e dá graças a Deus pela vida de Timóteo, fala sobre esse lugar em que ele lembra da consciência sobre Timóteo, sobre esse seu amor por ele, sobre essa sua oração, mas ele fala também, lembro das suas lágrimas, e estou ansioso para ver você, para que eu transborde de alegria. E aí Paulo vai falar algo que é muito precioso para nós como pais, e principalmente agora, no caso, no dia de hoje, como mães. Lembro de sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita em você. Aqui é algo maravilhoso que fala para nós de uma realidade diferente. Timóteo, muito provável, que se acredita, seu pai grego não acreditava no Senhor, porque não é citado, não é falado, mas pelo próprio nome de Timóteo sabemos que sua família é de origem grega e romana, mas é falado que sua mãe e sua avó de alguma forma ensinaram para ele sobre as escrituras, sobre o evangelho, sobre toda a realidade, e eles aprendeu a fé com eles. E aqui, meus irmãos, eu não quero colocar mais peso em você, mãe. Eu sei das suas atividades, eu sei do seu trabalho, eu sei da sua vida, eu sei que todos nós precisamos trabalhar, cuidar da casa, cuidar do casamento, cuidar de tantas coisas, e às vezes a gente fica pensando, poxa, pastor, eu ainda tenho que fazer a fé do meu filho brotar, eu ainda tenho que pensar na estrutura, do momento de ensino para o meu filho. E eu queria lhe aliviar hoje, dizer que os estudos têm mostrado que muito mais do que você parar com seu filho e ler com ele um catecismo, ou ler com ele a Bíblia de forma regular, um estudo propriamente dito. Os estudos têm demonstrado que as famílias em que a fé é vivenciada no dia a dia, e que a fé não é um assunto secundário, mas ela é um assunto que percorre todos os relacionamentos da casa, tem tornado crianças e adolescentes a permanecer na fé, mas também a ausência disso tem sido um lugar onde tem levado ao maior índice de afastamento da fé. Então é nós entendermos, quanto família, que falar da nossa fé não é algo simplesmente restrito a um culto familiar, a um momento da rotina da noite, de ler a Bíblia, de orar com nossos filhos, mas é os nossos filhos verem em nós, no dia a dia, orando, professando a nossa fé, durante a mesa, na oração, agradecendo pela comida, de ver muitas vezes, talvez, um pai perdendo o controle e ao mesmo tempo começar a orar. Não sei se você já teve essa experiência da ira lhe tomar porque seu filho cometeu alguma coisa errada, e você olhar para o seu filho e falar assim, se afaste de mim que eu preciso orar, porque se eu não orar agora, eu vou pecar, e você vai ter uma consequência muito mais severa do que você vai ter depois que orar. Depois que orar e Deus me acalmar, talvez eu consiga lhe educar como a Bíblia manda. Mas esse momento de você parar e dizer que você está orando para que Deus controle seu impulso, ou você chegar para o seu filho e falar, filho, me perdoa, exagerei, vamos orar junto, vamos pedir perdão a Deus, é entender que a nossa fé não precisa ser vivida de forma estrita, ensinando. É muito bom, é muito útil, é muito bom que você ensine catecismo, que você leia com seu filho a Bíblia, que você ensine sobre as Escrituras, mas o mais importante é que ele veja você orando, que ele veja você se dedicando no serviço da igreja, que ele veja que falar sobre Deus não é algo simplesmente que acontece no domingo, mas acontece todo dia, que é o assunto da sua casa, celebrar a igreja, celebrar o amor de Deus, que é o assunto da sua semana, comentar como Deus é bom, olhar para a natureza e elogiar. Os estudos têm mostrado que viver a fé, e a fé ser um assunto natural da casa, transforma nossos filhos, mostra para eles que essa fé vale a pena, e quando chegar na sua adolescência, na sua juventude, eles não vão se afastar, porque eles viram a fé verdadeira. Então, quando nós lemos uma passagem como essa de Timóteo, nós temos que lembrar ao nosso coração, e é por isso que eu digo, eu não quero dar peso e mais uma responsabilidade para você colocar na sua lista de afazeres, mas eu quero que você tenha o entendimento que quando você orar, diga para o seu filho, filho, agora eu vou orar porque eu estou muito estressado. Filho, agora a gente precisa orar como família para questão financeira.
para que Deus nos abençoe. Filho, vem cá orar comigo para que Deus dê um trabalho para o papai. Coloque e que isso seja corriqueiro, que seu filho veja que você ora, que você louva a Deus. Que o assunto sobre fé não seja algo restrito ao domingo, mas que seja da sua semana. Não se constranja em fazer isso. Eu sempre repito e lembro aqui para a igreja, acho que já falei isso, já graças a Deus tive a coragem, falei para o meu pai, o amor que eu tenho pela igreja veio do fruto de ver meus pais amando a igreja em primeiro lugar, de ver que meus pais serviam a igreja com amor, de ver que meus pais estavam lá fazendo, de ver toda aquela paixão que tinha. E recentemente eu falei para meu pai, pai, se hoje eu amo tanto servir na igreja, eu tenho essa vocação pastoral, ela vem fruto de ver o testemunho desse serviço, desse amor, de que não era algo simplesmente da boca para fora, de que era um esforço, de que era realmente algo que apaixonava a minha família, que não era algo que pesava, mas algo que alegrava o coração deles. Meu pai é presbítero já há muito tempo e eu me lembro de tantas confusões que ele passou, tantos problemas que ele enfrentou, mas ele não voltava para casa falando mal da igreja, falando mal de pastores, falando mal da fé. Ele falava, não, isso aí é para eu tratar com Deus. Vocês têm que ver a parte boa, vocês têm que amar a igreja. Vocês têm que se espelhar nisso. Então, no dia de hoje, meus irmãos, eu convido a nós olharmos para a nossa parentalidade, para a nossa maternidade e paternidade, num olhar de professe sua fé em casa. Fala para o seu filho que você ora, que você ama a Deus. Impacta muito mais do que você sentar com ele e fazê-lo decorar algum livro, alguma coisa. Isso é bom. Não digo que você tem que deixar de fazer se você já faz, continue fazendo. E se não faz, talvez seja um hábito bom a se construir, ler a Bíblia, ler bons livros, falar sobre. Mas principalmente, torne falar de Deus algo comum na sua casa. Torne falar do amor do Senhor como algo corriqueiro, para que ele veja a fé vivenciada no seu meio. Mas o artigo continua, afirmamos assim que as noções de masculinidade e feminilidade não devem ser isoladas da vocação parental, que a parentalidade natural deve ser recomendada e cultivada pela igreja e que os cristãos devem ser educados para exercer paternidade e maternidade de modo digno do evangelho. Então é algo aqui que é muito importante quando a gente fala desse tema, é porque a Bíblia põe limites. A Bíblia fala que o pai tem limite, não deve causar ira no filho, não deve extrapolar no seu senso de justiça e impor a seu filho agressão, violência ou mesmo injustiça diante de suas frustrações. É entender que temos sim que cuidar, recomendar como igreja, falar que devemos ter filhos, mas também recomendar sobre fazer e viver família de forma adequada, de forma bíblica, amando, ensinando, corrigindo, viver a paternidade e a maternidade de modo digno do evangelho. É nosso dever viver dessa realidade, não apenas falar, estimular uns aos outros. Que a nossa igreja seja esse lugar de estímulo a isso, que seja esse lugar de estímulo à paternidade, do estímulo à maternidade. Que todos que entrem aqui olhem para nossos rostos cansados de sermos pais e mães, mas vejam também um sorriso quando a gente lidar com nossos filhos, ouçam histórias boas da nossa paternidade, da nossa maternidade. Não tem problema falar do desafio, e é bom até estar na igreja para a gente ver que nosso filho não é fora da curva, que tudo que ele faz acontece nos outros lares também, mas é compartilhar também as vitórias, a alegria, estimular uns aos outros. Espero que a nossa igreja, de todas as grávidas que tem passado em nosso meio, seja uma igreja que estimula, que fala assim, você vai ter que comprar fralda, mas é bom, você vai ter que trabalhar mais, mas é maravilhoso, você não vai dormir, mas vai ser bom. Pode dizer a verdade, mas no final dá aquela estimulada. Fala que você vai receber no Dia das Mães um abraço, vai receber uma flor. Pode falar a realidade, que você vai cansar, você vai estressar. Se não tem cabelo branco, vai passar a ter. Tem problema, pode falar a realidade. Mas fala também da parte boa. Fala da parte maravilhosa. Fala da parte que é ver florescendo na sua casa seu filho, sua filha. Que a nossa igreja seja esse lugar de olhar para a paternidade e a maternidade como algo criado por Deus de forma maravilhosa, boa, para que nós possamos completar aquilo que Deus nos chamou para ser. A confissão continua falando. Afirmamos, no entanto, que mesmo pessoas sem filhos podem adquirir o caráter e as virtudes da parentalidade
aprendendo-as de pais e mães exemplares e praticando-os em benefício da comunidade. Existe um lugar que muitas vezes a gente esquece, pelo menos eu dou a mão à palmatória, pelo menos das igrejas que passei, e que muitas vezes a gente, quando vai falar sobre paternidade e maternidade, a gente não explora o aspecto de que pessoas que não têm filhos podem viver essa realidade dentro da igreja e que nós devemos estimular isso, proporcionar ambientes para que isso aconteça. Porque a palavra de Deus vai falar sobre isso, vai falar sobre esse lugar da família estendida, desse lugar onde nós podemos ser pais e mães de outras crianças, e que nós podemos estimular aqueles que não tiveram filhos, seja de forma biológica, seja pela fase da vida que já passaram, já cuidaram dos seus filhos, mas que podem abençoar outras famílias. Havia um projeto em Recife, já faz muito tempo que eu não ando mais tanto com a mocidade, mas havia um projeto de mocidade lá em Recife que eu achava muito legal, que era o momento em que havia acampamentos de mocidade, dentro da minha igreja que eu fazia parte, e vários jovens eram convidados a participar, e vários jovens não tinham pais cristãos. Então era estimulado na igreja que a igreja adotasse esses jovens que iam fazer parte dos eventos, que iam começar a congregar na igreja, e que realmente se apadrinhassem. E eu me lembro da minha família ter feito isso com uma jovem, e da gente ir buscar ela na casa dela. Eu, criança, comecei a conviver com uma jovem, e eu ficava, pai, quem é ela? Não, ela é minha filha por esse tempo. Eu estou cuidando dela, ela vai almoçar com a gente, ela vai conviver com a gente vai levar ela para a igreja, a gente vai cuidar dela, a gente vai visitar. É algo que eu achei sempre algo muito bom e nunca vi repetir, infelizmente nunca consegui repetir, mas é o tipo de coisa que nós como igreja temos que estimular. Esse cuidado, esse olhar de olhar para o outro, para o filho do outro. Na nossa igreja agora começou a ver e já temos momentos, e graças a Deus as famílias vêm junto, mas se chegarem adolescentes, crianças, jovens que vêm sem os pais, é nosso dever como família na fé, tomar esse lugar, abraçar e tornar juntos. Se tornou membro da igreja, então é família, então vou tratar com o mesmo amor que eu trato o meu filho, com o mesmo carinho. Entender que isso é bíblico, que a Bíblia trata dessa forma e fala sobre uma família estendida. Lemos recentemente nos pequenos grupos, Juízes, falando sobre Débora. Então, quem foi o pequeno grupo lembra. Em Juízes 5:7 fala, ficaram desertas as aldeias em Israel, e ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. O argumento de Débora, então, é falando que quando ela vai, tomou o lugar de cuidar, de proteger Israel e direcionar Israel, ela associa que ela, então, se tornou mãe de Israel. Esse é o lugar que nós, como igreja, temos que entender que nós podemos viver a igreja, viver a realidade da igreja e cuidar dos filhos dos outros. É nesse lugar, então, que aqueles que não têm filhos biológicos têm o privilégio de viver a maternidade. Eu vim de uma realidade, estudei num colégio católico, um colégio de freiras. E depois, agora adulto, estudando isso, comecei a perceber que é exatamente isso que as freiras vivem. Quando eu comecei a perceber, tinha algumas freiras que seguem aquela caricatura da feira má, emburrada. Não sei se você já estudou em colégio católico, mas sempre tem essa caricatura tinha algumas freiras realmente mais severas no trato. Mas tinham também aquelas freiras que realmente nos tratavam como filhos, que davam bombom para a gente, que quando viam a gente cansado, ofereciam água, quando viam que a gente estava fazendo alguma coisa errada, passava a mão na cabeça, chamava junto para conversar com uma forma carinhosa. É entender que elas vivem essa realidade, ou assim como o padre, que em algumas culturas tem o nome do pai, né? Por conta disso, porque é possível essa realidade dentro da igreja, de homens e mulheres que não têm filhos biológicos, tratarem os filhos da igreja como filhos e filhas, tratar como parte da família, ter amor e carinho. Eu sempre falo, e também é um dado muito importante, que a gente fala aqui dentro do Pense Laranja, principalmente para pais de adolescentes e jovens, que nós precisamos criar uma rede de vozes para nossos filhos, quando eles chegam na adolescência e na juventude. Porque a natureza nossa, criada por Deus, é que nós temos que nos tornar independentes em algum momento. Então, naturalmente, na adolescência e na juventude, ele não quer ouvir a sua opinião como pai. A sua opinião como pai e mãe não vale.
ele quer ouvir outra opinião. É nessa época que aquele professor de geografia, aquele professor de história, começa a se tornar o melhor professor do mundo, que ele só quer ouvir ele. É nessa hora que aquele professor que é diferente, que faz os meninos se torna, poxa, aquele meu professor, eu prefiro ouvir ele que meu pai. É nessa fase, e é natural, e é por isso que nós como igreja temos que fazer de forma proposital, colocar pessoas na nossa casa, na nossa família, para que falem a mesma coisa que a gente acredita, a família estendida. Eu sempre falo aqui que eu tenho um tio e tenho uma família lá de Recife, que a gente é como quase que família de sangue, se tornou por conta do convívio na igreja, ao ponto de que era muito engraçado e por diversas vezes as pessoas chegavam, eu chegava junto desses tios da igreja e todo mundo falava que a gente era pai e filho. Então várias vezes ele recebeu o recado, vou dar um recado para o seu pai. Aí eu falava, ele não deu para o meu pai, deve ter dado para o meu tio. Ah, entreguei para sua mãe, eu já ia na minha tia, porque eu sabia que entregou para minha tia, ao ponto de como a gente convivia e vivia uma realidade de estar junto. E como isso foi bom para a minha fé e para o meu desenvolvimento, porque foi esse meu tio que me levou para uma igreja. Num dia, na nossa igreja em Recife, havia culto de manhã e de noite, e num culto à noite ele encostou comigo, parou o carro na frente da igreja e falou, olha, hoje vamos prestar culto em outro lugar, tem um pastor amigo nosso que veio aqui, que está começando um projeto de plantação de igreja, vamos lá visitar. Ele era meu tio, imediatamente entrei no carro, só avisei a meus pais, olha, hoje eu vou lá prestar culto nesse projeto. E por conta desse meu tio, que me pegou no carro, me levou para outra igreja, me fez ver uma pregação de um plantador de igreja, e ali Deus me chamou para cumprir esse propósito, dessa vocação, de ser pastor e de ser um pastor plantador. Foi a influência de um tio que a todo momento, quando eu falei sobre isso, me apoiou, me fortaleceu, porque ele foi alguém, de forma involuntária, que a minha família colocou dentro de casa, que repetia as mesmas palavras que meu pai e minha mãe falavam, mas não era meu pai e minha mãe falando. Viver família estendida na fé, meus irmãos, é a gente fazer isso pelo filho do outro, é educá-lo, é chamá-lo para casa. Quantas vezes, quem aqui é de Recife, temos agora recifense, sabe que lá tem o Santa Cruz, que tem várias épocas, ele voltou a essa época em que ir para ver um jogo do Santa Cruz era R$1, R$2, entrava de graça. Eu era alvirrubro do Náutico, meu tio era rubro-negro do Esporte, e eu me lembro de várias vezes ele me ligar e falar, vamos ver o jogo do Santa? Aí eu ria e falava, o que é que a gente vai fazer lá? Torcer contra, vamos lá. A gente ia junto, entrava no estádio para torcer contra o Santa Cruz, os dois. E ele fazia isso de forma corriqueira. Ele se importou e se relacionou. É isso que nós devemos buscar fazer pelo filho dos outros. Essa é a família estendida na fé, de olhar para a família do outro e fazer assim, eu vou te adotar, eu vou andar contigo. De forma proposital, porque é assim que também que Paulo fala, quando fala sobre a igreja. Paulo vai dizer, meus filhos, por quem de novo estão sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo vai se colocar que a igreja para ele é como filho, e ele tem dores de parto para ver aquela igreja surgindo. Essa tem que ser a nossa sensação com todos, biológicos ou não. A igreja é um lugar onde a gente vive família, e a gente pode viver paternidade e maternidade, viver de forma integral. Que a nossa igreja também seja esse lugar que uma família faça isso com a outra. Não precisa ser de forma mecânica, mas de forma natural faça isso, meu irmão. Quando for sair só com seu filho, lembre do filho do outro e diga assim, estou indo no cinema, posso levar seu filho? Vou fazer aqui uma pipoca em casa, manda tua criança para cá. Vamos criar essa cultura entre nós, porque vai chegar a hora que vai precisar, pais de adolescentes e jovens sabem do que eu estou falando, vai precisar a hora que seu filho vai ter que ouvir, e ele precisa ouvir de alguém que é crente, que acredita no Senhor. Ele tem que ter relacionamento para que ele não pergunte a você algo, mas que pergunte a alguém que você confia. Porque garanto a vocês, se nós não fizermos isso de forma proposital, antes era só a escola que dava o professor, mas agora tem as redes sociais, tem os canais no YouTube, tem os influencers, agora tem os jogos online, e talvez você pense, não, meu filho está tudo bem, ele não confia em nenhum professor da escola, mas ele passa o dia vendo um canal e seguindo um canal no YouTube. Talvez esse canal no YouTube se tornou aquele que ele vai perguntar, querer saber o que ele pensa,
vai tomar como influência na sua vida. Mas seguimos, porque o texto continua. Afirmamos também que a adoção de filhos é uma forma derivada e moralmente equivalente à parentalidade natural, sendo o caminho bom e desejável para realizar a vocação parental. Esse outro ponto, meu irmão, é algo que eu também entendo que é pouco falado, pelo menos na minha realidade, de igrejas que convivi, de igrejas que tenho andado junto. Pouco se fala sobre adoção. Pouco se fala sobre viver a parentalidade e adotar crianças. É outro tema que muitas vezes quando a gente fala sobre vou adotar, a pessoa vem com várias histórias escabrosas. Vem só com exemplos terríveis. Não, adoção é terrível, meu filho, se você souber, e só conta coisa horrível. Eu fico, não é possível. Não é possível, matematicamente é impossível sempre ser assim. Mas às vezes a gente deixa que essa cultura entre em nós, a gente olha para a adoção como uma forma inferior de paternidade ou maternidade. Que a gente olha como algo muito difícil, algo que a gente não pode realizar, que a gente não pode fazer. Mas nós como igreja deveríamos, pelo menos, se nós não temos coragem de fazer, estimular quem quer, suportar quem está nesse caminho, dizer vai lá, é bom, vamos, eu vou te ajudar. Eu tenho a realidade da minha irmã que viveu numa igreja nos Estados Unidos, em que a vocação da igreja era adoção. Você entrava naquela igreja, você não ia ouvir falar sobre missões internacionais, você não ia falar sobre centro de educação, você não ia ouvir falar sobre nada, você ia ouvir falar todo domingo sobre adoção. Aquela igreja, ela vivia adoção e 90% dos membros, minha irmã falava, tinham filhos adotivos. Porque a igreja tinha tomado que aquilo era uma vocação da igreja. E eles não só adotavam, como apoiavam nos Estados Unidos ONGs que sustentavam mulheres que não queriam ter filho. A ONG ia lá, sustentava durante toda a gestação, colocava na fila de adoção e a igreja adotava. Era algo que a igreja fazia com vocação. Nós temos que adotar. Isso tem que ser falado e estimulado. Meus irmãos, nós temos que entender que isso é algo que deriva diretamente da palavra de Deus, porque nós fomos adotados pelo Senhor. Bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. A adoção, ela é algo que nós aprendemos do próprio Deus, que não deveria ser algo secundário na vida da igreja, que não deveria ser algo que a gente não pensa sobre, que a gente não pesquisa a respeito. Meus irmãos, talvez você não saiba, mas a cidade de Petrópolis tem um projeto chamado Família Acolhedora, que você, família, você pode se inscrever nessa lista e você pode acolher um jovem ou uma criança de 0 a 17 anos. E você pode acolhê-lo enquanto sua família está passando por dificuldade. Existe esse projeto que ele é nacional e algumas cidades têm mais desenvolvidos, outras menos, mas em Petrópolis tem e funciona, que é a família acolhedora, que você vai receber na sua casa uma criança que tem que sair do seu lar porque os pais têm problema de financeiro, problema com droga, violência, e aquela criança, para que ela não vá para um lar, para uma organização, né, um lar onde reúne as crianças, um orfanato, não é esse mais o termo, né? Tem outro termo mais bonito hoje em dia, que não vem agora na minha memória, mas em vez de ela ir para esse lugar, que ela vá para sua casa e fique um período de tempo, até que ela possa retornar para sua família, quando a família se restaurar. A gente olha para esse tipo de coisa e fica só pensando no lado negativo, nas histórias tristes, no medo, na angústia. Mas às vezes pesquisa sobre isso e vai ver as histórias bonitas de crianças que falaram que mudaram a perspectiva sobre família, sobre trabalho, sobre estudo, porque foram acolhidas numa família estruturada, que cuidou delas, que as abençoou. E ela, quando voltou para o seu lar, voltou diferente. Voltou de uma outra forma, porque ela teve a oportunidade, num período de tempo, de ver o que é uma família de verdade, de ver uma estrutura bem estruturada, de ver uma família estruturada, de ver uma família feliz. Esse é um projeto possível para a nossa igreja, porque nós podemos fazer isso. Talvez alguns, como lá em casa, a gente não consegue fazer isso, porque a Estela fala, não há possibilidade de alguém entrar na minha casa, eu cuidar dessa pessoa por um ano, e eu devolver para a família depois. Eu não quero, porque tem a regra, família
essa família acolhedora tem que sair da lista de adoção. Você não pode adotar, você só pode acolher. Eu não acho esse formato legal, mas é o que nosso Estado permitiu. Mas outra coisa que às vezes a gente não sabe, não estuda sobre a adoção no nosso país, meus irmãos. Nós deveríamos estimular casais da nossa realidade, daqueles que não têm condições de ter filhos biológicos, aqueles que já passaram de uma fase na vida, que já criaram seus filhos, e falar, olha, vocês foram pais tão bons, por que não voltam para esse desafio agora adotando? Porque agora a gente não estimula no nosso meio e fala sobre isso. Porque a gente não fala e chama as pessoas e diz, olha, você tem a oportunidade de abençoar outra vida, outra família. Você tem a oportunidade de mudar a história de uma pessoa. Nós temos que olhar isso com bons olhos, porque foi isso que Deus fez por nós. Meus irmãos, olhar para a paternidade e a maternidade tem que ser algo muito maior do que a gente vive. Olhar para esses lugares, pensar nisso. No Brasil ainda existe uma fila muito grande de crianças que precisam ser adotadas, que vivem durante todo o seu tempo em lares provisórios, que são cuidadas pelo governo, pelo Estado, e a gente sabe o Estado que a gente vive. A gente sabe a realidade do Estado brasileiro, elas não são bem cuidadas. E nós temos a oportunidade como igreja de zerar esse tipo de fila. Isso não é falado. Quantas vezes eu olho para o exemplo americano e fico colocando realmente, falando para o Senhor nos ajuda a estimular esse tipo de coisa, de alguma forma começar movimentos assim. Nos Estados Unidos, igrejas se reúnem muitas vezes e falam assim, olha, a gente vai zerar a fila de adoção do nosso estado. E esse movimento aconteceu lá na cidade de Phoenix, no norte dos Estados Unidos, em que várias igrejas se reuniram e falaram assim, a gente vai zerar a fila de adoção do nosso estado. E todas as igrejas se juntaram, e todas as igrejas estimularam uns aos outros e zeraram a fila de adoção do estado inteiro. Ao ponto de outros estados dos Estados Unidos começarem a mandar criança para lá, falando, olha, tem dado muito certo aí o projeto, está funcionando. Então, aquilo se tornou uma característica e a igreja fez algo, meus irmãos, que isso sempre foi a prática da igreja. Na história da igreja, quando a igreja começou e surgiu, uma das características era exatamente essa, porque na cultura romana e grega, o abandono das crianças era natural e comum. Colocar a criança no meio da rua, colocar a criança no muro da casa, colocar a criança no meio do mato. E uma das características da igreja primitiva é que ela começou a acolher essas crianças. Ela começou a adotar essas crianças. Ela começou a ir lá e resgatar elas. Isso se tornou uma marca da igreja. Que nós possamos então viver essa realidade e aprender com isso. Desses 4 pontos que nós falamos. Olhar para a paternidade e maternidade como missão, como dever, como algo bom, criado por Deus. Viver a nossa fé de forma prática, para que nossos filhos vejam, pratiquem, conheçam a fé através do nosso dia a dia, da nossa oração, do nosso pedido de perdão, do nosso louvor no carro. Que nós possamos entender que nós somos uma família estendida. E nós devemos cuidar um dos filhos dos outros. E se você não tem filhos, ou já passou a época dos seus filhos já cresceram, você pode recomeçar agora, adotando filhos na igreja, apadrinhando crianças, cuidando delas. E que possamos entender que a adoção deveria ser algo mais falado em nosso meio, algo mais estimulado. Quando a gente ouvir que alguma família quer adotar, não fala das tragédias, porque, repito, são minoria, gente. A gente só conta história triste, a gente acha que a maioria não é. Quantas histórias bonitas e belas tem de adoção. Quantas histórias maravilhosas tem de famílias que se constituíram através desse laço e que deu tudo certo. Não vamos ficar desestimulando as pessoas, vamos falar da realidade, mas falar, repito, da parte boa e bíblica. Fazer isso é mandamento, é chamado de Deus e Deus ajuda. Por fim, então, já me estendi o tempo, mas também o culto começou um pouco mais tarde. Eu quero ler o que tem lá e que rejeita, só para deixar muito claro aquilo que a gente acredita. E lá na confissão dos 12 pontos vai falar assim: portanto, rejeitamos as falsas doutrinas e conceitos, que o conceito de paternidade e maternidade sejam meramente construtos culturais e sociais, sem fundamento na ordem natural. Não, nós entendemos que isso foi dado por Deus, foi Deus que criou, independente do que a cultura ou a sociedade fala, vem algo da criação divina, a paternidade e a maternidade. Que a doutrina sobre a masculinidade, portanto, eu vou ler assim porque domingo passado o pessoal achou que eu estava concordando.
Então vou ler tudo direitinho. Portanto, rejeitamos as falsas doutrinas e conceitos, que a doutrina sobre a masculinidade e feminilidade possa ser abstraída da parentalidade e de exemplos comportamentais e morais derivados da parentalidade. Ela deriva da Bíblia, é isso que a gente acredita, não de nenhum outro lugar. Portanto, rejeitamos as falsas doutrinas e conceitos, que a igreja possa ser neutra no tocante à geração de filhos, ao planejamento familiar, silenciando sobre o dever e o privilégio da geração e ou adoção de filhos no casamento. Rejeitamos as falsas doutrinas e conceitos, que os pais não têm o direito e dever de disciplinar seus filhos e instruí-los no caminho do Senhor. Rejeitamos as falsas doutrinas e conceitos, que a autoridade parental dê aos pais poder absoluto sobre os filhos e o direito de violar sua integridade pessoal. Rejeitamos as falsas doutrinas e conceitos, que a parentalidade possa ser exercida por uma mulher biológica e a maternidade possa ser exercida por um homem biológico. Rejeitamos as falsas doutrinas e conceitos, que pessoas solteiras e sem filhos sejam incapazes de adquirir os traços éticos da parentalidade bíblica e assim ir atingir a consumação da masculinidade ou da feminilidade. Portanto, rejeitamos as falsas doutrinas e conceitos, que a adoção de filho possa ser considerado uma forma de parentalidade superior ou inferior à parentalidade natural. Então, meus irmãos, que nós possamos viver essa realidade de outra forma. Nós precisamos resgatar a visão de que os filhos são herança do Senhor e nossa primeira esfera de ministério e missão como família. Antes da queda, os mandatos já estavam lá. Cuide da sua família, seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um bom marido. Isso é mandamento de Deus. A família é ministério nosso, é dever cuidar e zelar. Filho, meus irmãos, é bênção. Não importa o tempo, não importa como venham, é bênção do Senhor. Não tem como tirar esse versículo. Nós temos que acreditar e vivenciar isso. Porque de alguma forma é para o nosso bem. Viva a sua fé de forma autêntica na presença de seus filhos. Eles precisam ver em nós não apenas instrutores da lei, mas discípulos dependentes da graça de Deus no dia a dia. Não importa você ensinar para o seu filho que ele tem que perdoar alguém, se você nunca perdoou ele. Eu brinquei aqui já na igreja, e é realmente a nossa linguagem lá em casa, a gente usar os termos bíblicos e técnicos, para que ele já comece a entender. Então, várias vezes Caleb e Túlio chegam e falam: pai, tem misericórdia de mim hoje, diminui esse castigo. Pai, tem misericórdia de mim hoje, deixa eu ligar a TV. Aí eu falo: hoje tem misericórdia. E outros dias eu falo: não, filho, hoje é justiça. Hoje você falhou e não tem onde, vai cumprir o combinado. Mas a linguagem já começa a entrar. É algo que a gente está fazendo exatamente para que o conceito fique vivo, de perdão, de misericórdia, de bênção, de que, olha, filho, isso aqui você não está merecendo, mas porque a gente lhe ama muito mais do que seu erro, a gente vai lhe dar de graça. Você não merecia, seu comportamento foi terrível, você fez tudo de errado, mas a gente lhe ama de uma forma tão profunda que a gente vai lhe dar, e isso é graça, a gente fala, a gente comunica. É isso que a gente tem que começar a fazer, meu irmão. Vivam, peça perdão para o seu filho, ore na presença dele. Quando estiver angustiado, diz: filho, vem orar comigo. Deixa ele ver que você se ajoelha e ora. Quantas vezes eu tenho a memória da minha infância de ver o vulto do meu pai saindo do meu quarto, ou se levantando porque estava de joelhos do lado da minha cama, porque ele estava ali orando por mim, estava ali orando pelo meu irmão, orando pela minha irmã. Isso é uma memória boa. Isso é algo que eu fiz: poxa, ele me ama ao ponto de durante a noite vir orar por mim, de orar por mim. Podemos viver a parentalidade e o cuidado em diversas esferas, na igreja, servindo a nova geração, na família, edificando o lar, e na sociedade, manifestando amor aos órfãos, aqueles que precisam. Nós temos esse poder de viver a parentalidade em várias esferas e devemos fazê-las. A adoção é uma expressão concreta do Evangelho e uma possibilidade para todos nós, seja através
da família acolhedora, abrindo o lar temporariamente para quem precisa de refúgio, da adoção legal, refletindo a nossa própria adoção espiritual por Deus, ou do voluntariado, doando tempo, amor, recurso para as pessoas que fazem e vivem nessa vida. Que mais que nós, meus irmãos, possamos lembrar que se o mundo vê hoje a parentalidade, a maternidade e a paternidade algo negativo, se o mundo vê tudo isso é por conta do pecado, é por conta que nós em nosso coração somos egoístas, somos maus, temos medo de confiar no Senhor, de que Ele vai sustentar, de que Ele vai cuidar. Se a gente está deixando o nosso coração ser dominado por essa cultura ao nosso redor, que vê a família como algo agressivo, como algo ruim, como algo que tem que ser destruído ou completamente remodelado, confiamos no Senhor para nos dar força, para nos ajudar a ser uma mãe melhor, um pai melhor. Confiemos no Senhor para que Ele nos ajude a amar o próximo, amar o filho do outro, que Ele nos ajude a amar o filho daqueles que não têm condições, que Ele molde o nosso coração a ter um olhar da família estendida. Confiemos em Deus, porque foi assim que Ele nos ensinou. Ele é o Pai por perfeição, Ele é a parentalidade por perfeição. Ele nos viu como ovelhas desgarradas, como inimigos dele, mas mesmo assim decidiu nos amar, nos trazer de volta, nos limpar do pecado e nos chamar de filhos. Esse é um privilégio que a gente tem que proclamar ao nosso coração, que a gente possa viver essa realidade de uma forma distinta. E é por isso que agora eu quero voltar para o texto de Efésios e lembrar do que Deus nos chamou para a adoção, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos redenção pelo seu sangue e a remissão do pecado, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Que, meus irmãos, agora, nesse momento em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que ela seja esse instrumento de nós orarmos e dizer: Senhor, me lembra ser um pai como o Senhor, me lembra viver a minha maternidade como o Senhor. Senhor, me ajuda a olhar o filho do meu irmão como meu filho. Me ajuda a olhar para as crianças órfãos na sociedade como alguém que são dignas do meu amor. Que você possa se encher hoje e começar a falar das coisas boas da paternidade e da maternidade. Que nós possamos ser um movimento e instrumento de transformação social, meus irmãos. Que a gente não seja só aquela igreja que fala assim: somos contra o aborto. Vamos além. Vamos acolher aquela pessoa que está pensando nisso e dizer assim: o que é que você precisa para você não tomar essa decisão? O que é que você precisa de ajuda com médico, de estrutura? O que é que você precisa? Vamos apoiar, vamos fazer. Essa é a realidade das igrejas americanas. Elas não são apenas contra, elas são contra e são a favor de ajudar as famílias que pensam isso em algum momento. Que nós sejamos esse lugar de olhar e as pessoas cheguem aqui e falam: poxa, aqui o pessoal ama viver dessa forma. Mas tudo fazendo isso porque nós recebemos primeiro de Cristo, de Jesus. E que a gente não vai conseguir viver isso se a gente não pedir para Ele nos perdoar, nos redimir, confessar os nossos pecados, confessar o nosso coração, que olha para isso com peso, que olha para isso como algo ruim. Que hoje você possa clamar ao Senhor, que Ele lhe lembre que você foi um filho amado, que você pode orar para Ele e chamá-lo de Pai, que Ele seja a sua referência de paternidade e de maternidade, que Ele seja a nossa referência de amor estendido, que Ele seja a nossa referência de adoção, e que nós possamos fazer isso uns pelos outros, até pelos aqueles que são de fora. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, clamamos a Ti, Senhor, porque vivemos um tempo em que a família tem sido atacada, tem sido destruída, tem sido vilipendiada, Senhor. Vivemos um tempo, Pai, em que muitas pessoas, ao falar sobre paternidade, maternidade, têm visto como algo terrível, como algo ruim. Famílias têm tido medo, Pai, de ter filhos. Pessoas têm medo de adotar. Pessoas têm medo, Pai, de se relacionar, de abrir a sua casa, Senhor. Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes isso vem de um coração egoísta. Isso vem de um coração que não está disposto a sofrer pelo outro, de amar o próximo, de andar a segunda milha.
Senhor, nos perdoa porque muitas vezes isso vem do lugar de nós olharmos apenas para a nossa realidade, para os nossos problemas, para o nosso umbigo, Senhor. Nos ajuda, Pai, a fazer como o Senhor fez, que nos amou de uma forma tão maravilhosa, tão profunda. Nós que éramos inimigos Teus, Senhor. E o Senhor nos amou, morrendo em nosso lugar, pagando o preço na cruz, para nos dar vida, vida em abundância, e para termos o privilégio, Pai, de sermos filhos de Deus. Que privilégio é esse, Senhor? Que nós possamos aprender de Ti. Que a Tua graça, que o Teu Santo Espírito nos ajudem, Pai, porque sozinho nós não podemos, nós não conseguimos. Nós precisamos do Senhor, precisamos lembrar que fomos redimidos pelo Senhor. Fomos perdoados pelo Senhor. E fomos chamados, Pai, a amar e a cuidar dos nossos filhos e dos filhos dos outros, Pai. Que a nossa igreja seja um amor, seja um exemplo de amor, de alegria ao tratar desse tema. Que trate com seriedade, com zelo, mas que aqui seja um lugar onde as famílias floresçam e que todas as formas de família sejam apoiadas e incentivadas em nosso meio. Famílias biológicas ou adotivas, Senhor. Que essas sejam apoiadas e suportadas aqui. Que aqueles, Pai, que já viveram a realidade biológica tenham coragem, Senhor, de dar esse passo. Que talvez em nosso meio surjam, Pai, famílias acolhedoras e nós possamos acolher essa família, Pai, que se desafiou a algo tão grandioso.